Livro de Romanos, capítulo 14, ele diz algo interessante, no versículo 17. Romanos 14, verso 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A gente está falando durante esse mês de dezembro, sobre a boa notícia. E a boa notícia a gente tem aprendido, a gente aprendeu e tem fortalecido o nosso aprendizado, que a boa notícia é Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus. Quando Jesus, ele vem à terra, essa é a grande notícia. Você olha o anúncio de Jesus e os anjos cantando, quando eles cantam ali, eles anunciam: eis que trago boas novas, eis que trago uma boa notícia, é que Jesus Cristo veio. E aí, só lembrando, a gente falou na primeira pregação, na primeira mensagem, que se você pegar a palavra evangelho, significa boa notícia. E o evangelho é Jesus. Fala comigo, evangelho é Jesus. Então, se a gente está falando do evangelho, boa notícia, nós estamos falando sobre Jesus Cristo. E quando a gente fala sobre Jesus, ele veio estabelecer o reino de Deus. E aí uma outra pregação, que eu não vou entrar nessa. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é todo esse ambiente onde existe um rei, existe uma palavra, existe regras, existe princípios, valores. Dentro do reino de Deus nós estamos seguros. Dentro do reino de Deus a gente tem salvação. Dentro do reino de Deus a gente tem perdão de pecado. Dentro do reino de Deus a gente tem eternidade. Dentro do reino de Deus nós somos protegidos. Dentro do reino de Deus. Está no reino de Deus, você imagina um guarda-chuva. Então, eu estou no reino de Deus, eu estou protegido. Eu tive uma experiência e isso me fortaleceu cada vez mais, essa questão de estar no reino de Deus, a importância de você estar no reino de Deus. Uns anos atrás, eu fui convidado a ter um tempo com o embaixador da Indonésia. E ele me convidou, eu fui a Brasília e eu passei o dia dentro da embaixada da Indonésia. Então, quando eu entrei ali na embaixada da Indonésia, e a gente tomou café, almoçou e a gente conversou bastante. Então é interessante, Quando eu entrei na embaixada da Indonésia, eu estava na Indonésia. Então, as leis brasileiras não valiam ali. A autoridade brasileira não poderia agir ali, porque eu estava debaixo da autoridade da Indonésia. Então eu estava no Brasil, mas eu estava na Indonésia. E interessante que é assim no reino de Deus. A gente está no mundo, mas a gente não pertence ao mundo, porque nós estamos debaixo do reino de Deus. Você não tem noção o que Jesus Cristo trouxe para você. Jesus fez com que eu e você, a gente entrasse no reino de Deus. E toda essa conversa é para falar de uma coisa no reino de Deus. Podia falar de várias, mas hoje eu quero falar sobre algo importante que Jesus Cristo trouxe, a paz. Fala comigo, gente, paz. 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 No reino de Deus, se tem algo que é importantíssimo, se chama paz. E a boa notícia que Jesus Cristo veio trazer, primeiro, é a essência do reino de Deus. É a paz com Deus. Fala comigo, gente, paz com Deus. Paz com Deus. Essa é a essência, é o fundamento do reino de Deus. Se tem algo que Jesus Cristo veio estabelecer e que você precisa se agarrar, você precisa segurar, você precisa viver, você precisa crer e você precisa, pelo fato de crer, usufruir de que Deus não tem raiva de você.
Deus não está contra você. Deus não é contra você. Deus é a favor de você, porque Jesus Cristo veio estabelecer paz entre eu, você e Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus por isso. Por isso que você vai ler na Bíblia vários textos onde, por exemplo, um que a gente conhece, Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, dizendo o seguinte, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, por causa de Deus é por mim, fala comigo, Deus é por mim. Por causa de quem? De Jesus. De Jesus. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Você precisa se apossar dessa verdade. Você precisa crer nessa verdade. Você precisa segurar nessa verdade. O que vai acontecer? Não, se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Se Deus é por mim, quem é que tem a ousadia de mandar mais em Deus? Se Deus é por mim, se Deus é por mim. Mas não, se Deus é por mim, tem futuro para a minha vida. Se Deus é por mim, 2025 vai ser maravilhoso. Se Deus é por mim, meu futuro é fantástico. Se Deus é por mim, quem é que vai ousar ser contra mim? Se Deus é a favor da minha vida, quem é que vai ser contra você, meu irmão? Por quê? Porque Jesus Cristo conquistou isso para mim e para você. Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5, verso 1 diz assim: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 10, diz assim: pois se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. No livro de Romanos, capítulo 5 também, no capítulo 5, 17, 18, diz assim: se por meio de um, e aí ele está falando Adão, se por causa do pecado de Adão, nós tivemos consequência, quanto mais os que foram reconciliados por meio de Jesus, nós reinaremos com Ele em vida. Então há uma promessa de Deus, uma boa notícia: Deus não é contra você, Deus é a favor da sua vida. Deus não está sentado no trono dele ali com um cajado esperando você dar bobeira para vir castigo em cima de você. Isso não é palavra de Deus, isso não é reino de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, eu e você, nós podemos falar com Deus. Eu e você, Ele escuta a minha voz. Eu e você, Ele conhece a minha vida, Ele conhece o meu nome, Ele sabe dos nossos pecados, mas Ele não me chama pelos meus pecados, Ele chama pelo meu nome, porque eu e você, hoje nós temos paz com Deus. Esse é o fundamento do reino de Deus, meu irmão. Deus me ama, Deus não é contra mim, Deus é a favor da minha vida. Você pode dar mais uma vez glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas existe uma paz também, a paz com Deus, que é a essência do reino de Deus, mas existe uma outra paz, a boa notícia é essa paz sendo uma cultura do reino de Deus. Fala comigo, gente, uma cultura do reino de Deus. Uma cultura do reino de Deus. Isso é cultura do reino de Deus, ou seja, isso é princípio, fundamento, são valores do reino de Deus, essência do reino de Deus. Essa paz como cultura, ela muda o meu interior e muda o meu exterior. Fala comigo, eu tenho uma paz interior. Não, se você tem paz interior, diga assim: eu tenho paz interior. Eu acho que muitos já conhecem um pouco da minha história, mas era uma sexta-feira de manhã, quando eu recebi o diagnóstico de câncer de próstata. E naquela manhã, realmente foram dias, semanas, de muitos desafios.
Mas especificamente naquela manhã, quando eu recebi aquele diagnóstico, na minha cabeça veio o meu pai. Meu pai tinha partido com câncer de próstata e tinha sofrido muito. E foram anos de muito sofrimento. E na minha cabeça veio meu pai. E aí, com aquele diagnóstico na mão, eu caí na besteira de olhar no Google. E quando eu olhei no Google, eu só tinha 2 dias de vida. Porque era um negócio tão terrível que eu disse assim, pronto, não dá mais tempo para fazer nada. Mas brincadeira à parte. E naquele dia, eu pedi para Deus, eu disse assim, Senhor, eu só preciso de uma coisa. Eu não sei o que é que isso vai dar, eu não sei qual o tratamento que eu vou ter que enfrentar, eu não sei quais são as dificuldades que eu vou passar, eu não sei quanto tempo eu vou passar, eu não sei se eu tenho tempo de fazer aquilo que eu gostaria de fazer. E, sim, tenho esposa, tenho meus filhos, tenho sonhos para realizar. Senhor, tanta coisa passa na sua cabeça, que eu disse para Deus assim, Senhor, eu só quero uma coisa. Eu só quero uma coisa. Me dá paz. Me dá uma paz, Senhor. Uma paz que blinde o meu coração, uma paz que blinde a ansiedade, uma paz que blinde contra o medo, uma paz que me dê força para enfrentar aquilo que precisa. Me dá uma coisa, Senhor, me dá paz. Me dá paz. Foi minha oração. Esse assunto pode não ser um assunto que você leva tanto a sério. Ou nunca você parou para pensar sobre isso que Jesus Cristo pode nos dar paz. Mas só sabe a importância da paz quem precisa dela e tem. Só sabe. E eu me lembro que eu tive que passei assim, um mês todinho fazendo exame, inclusive meu médico aqui da nossa igreja, não sei nem se ele está aqui nesse culto. E foram um mês todinho fazendo exame. Eu sei que alguns dias depois eu tive que fazer ressonância magnética. Eu fiz várias, né? E esses anos todinho eu fiz várias. E, gente, ressonância magnética é um exame horrível. Porque você entra naquela máquina e me permita imitar a máquina. Amém, gente? Você entra naquela máquina, entendeu? E é 40 minutos, 50 minutos. Aí acabou. 40, 50 minutos, aquele barulho, e você vai e volta, e vai e volta, e o médico diz assim, respira, aí você vai acabar, aí volta de novo, para de respirar, respira de novo, é um barulho. Quem já fez ressonância magnética assim, misericórdia. Gente, naquela primeira ressonância magnética, eu dormi. Não, vocês não ouviram, não. Vou repetir novamente. Eu dormi que sonhei. Tem médico aqui. A assistente veio falar comigo assim, senhor, eu disse, o senhor está dormindo. A gente precisa que o senhor esteja acordado. Porque o médico pediu para o senhor parar de respirar. Isso vai atrapalhar o exame, o senhor tem que ficar acordado. Aquele dia, o Espírito Santo falou assim para mim, essa é a minha paz. Essa é a minha paz.
A paz de Deus, gente, não é abstrata. A paz de Deus você pega. A paz de Deus você vive. A paz de Deus é materializada. A paz de Deus é real. A paz de Deus blinda a minha vida e a sua vida do medo. A paz de Deus, ela desfaz a ansiedade. A paz de Deus, ela afasta as preocupações. A paz de Deus, ela está comigo no conflito, na guerra. A paz de Deus é real. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu estou no vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque Deus está comigo, a paz de Deus está comigo. A paz de Deus está comigo. E se eu pudesse aqui dar oportunidade para você, você tem um testemunho para contar, uma história para contar. Ah, pastor, eu tenho. Ah, pastor, o senhor está. Ah, pastor, comigo aconteceu. Ah, pastor, comigo. Pastor, comigo. Ah, pastor, comigo. Sinceramente, quem já teve uma experiência que você disse assim: se não fosse a paz de Deus, eu não suportaria levantar a mão e dar glória a Deus. Real, gente. A paz de Deus é real. Eu acho lindo quando a gente lê no livro de João, capítulo 14, no verso 25 a 27. Você vai ler João, capítulo 14, versos 25 a 27. E eu quero que você leia comigo. Jesus diz o seguinte: ei, tudo, né, assim, tudo isso tenho dito, ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que disse. E aí Jesus diz uma coisa: deixo o que, gente? Deixo o que, gente? A paz a vocês, a minha paz os dou, não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e não tenha medo. Eu fico pensando, gente, não sei se vocês pensam desse jeito, mas eu fico pensando, por que Jesus, em determinados momentos, ele diz uma coisa que poderia ter dito outra? Calma, vocês vão entender. Porque Jesus poderia ter dito assim: deixo para vocês alegria, deixo para vocês o meu amor, deixo para vocês segurança, deixo para vocês alegria, deixo para vocês. Não, ele não disse isso. Se ele tivesse dito, não estava errado. Mas por que Jesus diz uma coisa? Ele indo embora, gente, ele deixa uma coisa: eu deixo para vocês a minha paz, porque ele sabe que nesse mundo paz é importante. Porque nesse mundo ele clama por paz, essa sociedade clama por paz. O que a gente vê mais é cobrança de governo, sai prefeito, sai presidente, sai governador, entra governo, entra governo, sai governo. E principalmente na nossa nação é o que? É segurança. Eu quero ter paz, eu quero dirigir em paz, eu quero estar trabalhando em paz, eu quero morar em paz, eu quero andar em paz, eu quero ter paz, eu quero ter. Não é, gente, é o clamor dessa sociedade. Paz, paz, paz. E a notícia boa é que eu e você, importa aonde eu e você a gente esteja, existe uma paz que por causa do reino de Deus, essa paz existe. E eu e você, a gente pode passar. Sim, a gente vai passar, a gente vai superar, a gente não vai desistir, a gente vai caminhar, a gente vai ser ousado, a gente não vai se desesperar. Por quê? Porque eu e você, nós temos a boa notícia, nós temos a paz de Deus. A paz de Deus. Agora, se essa paz é a cultura do reino de Deus, então essa paz interior, ela precisa também ser uma paz exterior. Fala comigo, uma paz exterior.
Então, eu e você, se a gente carrega, se a gente está em paz com Deus, e se a gente tem a paz de Deus no meu coração, eu preciso que essa paz esteja nos nossos ambientes, gente. Paz exterior. E aí, a gente precisa ser filho de Deus. E vocês vão entender. No capítulo 5, Jesus estava falando sobre as bem-aventuranças. E ali ele fala, bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados os puros de coração. Mas ele fala uma coisa, ele diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Grava isso aqui. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Na Bíblia, um filho de Deus, a essência do filho de Deus, a demonstração de que pessoas são filhos de Deus, você vai encontrar de várias maneiras. Por exemplo, quando você lê no capítulo 5 do livro de Efésios, uma carta de Paulo, diz assim, sede imitadores de Deus como filhos amados. E lá tem uma lista, como é que um filho de Deus, ele vive, dever de casa para você. Mas Jesus chama a atenção que um filho de Deus é uma pessoa que promove paz. Um filho de Deus é o que, gente? Um filho de Deus é o que, gente? Promove paz. Que se eu e você temos paz com Deus, se eu e você, por causa de Jesus, temos paz interior, a gente precisa fazer com que o nosso ambiente seja um ambiente de paz. E como é que é na prática, gente? Por exemplo, dia 5 de janeiro, eu e a Nenê, nós vamos fazer 40 anos de casado. Você dá glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu não sei se você tem esse problema, mas como casal, a gente enfrenta problemas. Não, você não tem não, só eu e a Nenê. Eu vou falar diferente. No primeiro culto ela não estava assistindo, agora ela está assistindo. Mas agora eu não posso falar o que eu falei no primeiro culto. Mas, quando a gente tem discussão lá em casa, e a maioria das vezes ela está certa, no primeiro culto, eu disse um pouquinho diferente. Quando, né, e a maioria das vezes ela está certa, mas tem algumas vezes pequenas que eu estou com razão. E aí, o que é que eu faço, gente? Para não ter confusão, eu pago pela paz. Solução de casamento. Você vai aconselhar casal? Eu digo assim, meu amigo, pague pela paz. Por quê? A tua família é mais cara. Ei, gente, um bom ambiente em casa é mais caro. Um divórcio é caro demais. Gente, não tem coisa pior você chegar em casa e ter confusão. Ou coisa boa é você chegar em casa e ter o quê? Paz. Então pague pela paz. E quando você paga pela paz, você está sendo filho de Deus. Deixa eu falar uma coisa. No trânsito, pague pela paz. Era aquele abençoado. Como é que aquele cara faz um negócio desse? Como é que não sei o quê? Brilho celeste. Mas faz você, paga pela, deixa para lá. E quando você paga pela paz, você está sendo o quê, gente? Filho de Deus. Eu sei que vocês, a maioria que mora em condomínio, vocês não têm o problema que o meu condomínio tem. Vocês não têm. No meu condomínio, eu, Costa Neto e a Nenê, a gente decidiu pagar pela paz. Aqui é colar quando tem confusão. Aqui é colar. Aqui é colar tem. O que é que eu recebo? Lá no meu condomínio, pastor, só podia falar com fulano de tal? Pastor, só podia falar com fulano de tal? O pessoal já aciona. Por quê? Porque ele sabe que eu
e Nenê, a gente é agente da paz. A gente paga pela paz. Não, mas eu pago pela paz. Mas eu pago pela paz. Mas eu pago pela paz. Eu pago pela paz. Por quê? Porque como filho de Deus eu carrego a paz e como filho de Deus eu preciso promover a paz. No seu trabalho, pague pela paz. Nos seus relacionamentos, pague pela paz. Porque fazendo isso, você é filho de... Mas pastor, pague pela paz. Mas pague pela paz. Mas pague pela paz. Porque no reino de Deus diz assim, quando depender de vós... Entende? Paz. Você pode promover a paz? Posso. Então, se você fizer isso, você está sendo filho de Deus, você está sendo filha de Deus. O contrário é verdade. Toda vida que você promover confusão, e você estiver dentro dessa confusão, algo que não é de Deus está agindo na sua vida. É um sentimento maligno. Não, vocês não ouviram não, vou repetir novamente. Toda vida que depender de você, e você não promover a paz, e você promover confusão, e você promover guerra, você está sendo um instrumento maligno. Porque a Bíblia diz que peca não simplesmente aquele que age, peca aquele que sabe o que é correto e não faz. Vamos falar de Bíblia, gente. Vamos falar de Bíblia. E às vezes eu fico, como cearense, abestalhado. Traduzindo. Eu fico, entendo. Crente brigando na internet, metendo pau na internet, e metendo pau no outro, e falando não sei o quê, e ainda diz assim, é em nome de Jesus. Agora, quando eu tenho consciência, a boa notícia, essa pregação é prática, você sai daqui sendo prático, pagando a paz. Quando você entende que eu tenho paz com Deus, é a coisa mais importante, essa paz está na minha vida, e essa paz eu preciso promover nos outros, o nosso mundo vai ser melhor. Sua casa vai ser melhor, seu condomínio vai ser melhor, seu ambiente de trabalho vai ser melhor, seus colegas de trabalho vão ser melhor. São melhores. A sua vida vai ser melhor. Por quê? Porque quem está em paz e promove a paz vai gozar da o quê, gente? Vai gozar de paz. Gozar de paz. E o negócio está pegando fogo, mas você está o quê? Em paz. Porque não apenas você tem paz, mas você promove a paz. Por isso, se você chegou hoje aqui, que nem encosta a mão do seu esposo, da sua esposa, pague pela paz. Deus está falando, viu? Deus está falando. Então já dá a mão aí para ele, para ela, e diz assim, ó, eu pago pela paz, eu pago pela paz. Deus está falando aqui, Deus está falando, viu? Deus está falando. E aí já tem beijinho rolando, já tem não sei o quê. Graças a Deus, ó, tá certo? Presente de Natal, viu? Pode... Eu promovi a paz, então, aqui e colar, entendeu? Nesse Natal, se quiser se lembrar de mim, pode mandar para mim. E eu quero terminar. 4 pessoas. E eu quero terminar. Então diz comigo, eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz interior. Eu promovo paz. Aí a boa notícia que eu quero terminar, e é bem rápido. Ei, gente, essa paz é um presente de Deus. Presente de Deus. Jesus diz assim, deixe-vos a paz, a minha paz eu dou. Não porque eu mereço, não porque eu faço esforço, não, é graça de Deus, é presente de Deus. E como é que eu tenho paz de Deus? Como é que eu tenho paz de Deus?
A boa notícia é que esse presente de Deus se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu sei que vocês não passam por isso. Mas essa semana, sabe aqueles dias que vocês assim, você fica, chateia facilmente, irrita facilmente, você começa assim, sabe aqueles dias que você, você já acorda com raiva. Vocês não passam por isso, só eu. Aí sabe o que eu estava pensando, Emerson? Aí eu disse assim, rapaz, sabe de uma coisa? Costa, tu precisa de Jesus. Sabe por que você está sentindo esse sentimento? É porque você precisa de Jesus. Sinceramente, gente. Aí eu disse, rapaz, eu preciso mais de Jesus. Porque quanto mais Jesus eu tiver, mais eu vou ser cheio de... E quanto mais cheio de paz, ou seja, quanto mais cheio de Jesus. E como é que eu tenho Jesus na minha vida? E a gente lê mais a palavra de Deus. Eu vou anunciar aqui, Sul, já. A gente vai fazer em todos os nossos campos. Mês de janeiro. Mês de janeiro. Todos os nossos campos. Janeiro tem 31 dias. Nós vamos fazer 31 dias de ceia. 31 dias de ceia. Todo dia você vai cear. Pastor, e eu posso cear em casa? Lógico. O senhor vai estar lá? Não. E pode cear sem ser. Lógico que pode. Tem na Bíblia que a gente só ceia na igreja. E onde é que tem na Bíblia que a gente só ceia no segundo domingo do mês? Por que eu estou falando isso? Porque nesses dias eu disse assim, sabe uma coisa? Eu quero estar cheio de Jesus. E eu já faço isso, nem vê, a gente faz isso lá em casa. Mas eu disse assim, eu vou cear todo dia. E ontem eu ceiei 2 vezes. Porque quando eu ceio, eu estou comendo Jesus, eu estou bebendo Jesus. Eu estou trazendo à memória que Ele está na minha vida, que eu sou perdoado, que o sangue de Jesus está na minha vida, eu como de Jesus. E por que eu estou falando isso, gente? Ei, seja cheio de Jesus. E como é que eu sou cheio de Jesus? Pela palavra de Deus, eu me alimentando da palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quanto mais a palavra de Deus eu comer, quanto mais a palavra de Deus eu viver, quanto mais a palavra de Deus eu entender, quanto mais cheio da palavra, mais cheio de Jesus. E se eu sou cheio de Jesus, eu tenho um bocado de coisa, e um bocado de coisa tem uma coisa que se chama paz. Paz. E se eu tenho paz, o meu mundo tem paz. Coma Jesus, beba de Jesus. E isso é uma riqueza maravilhosa.